O Gazeta Esportiva começa falando do Coringão, que recebe daqui a pouquinho, na Arena em Itaquera, a Universidade do Chile, no primeiro confronto do mata-mata da Copa Sul-Americana. Sem fazer mistério, o técnico Fábio Carille já definiu a equipe titular, que não vai contar com a presença do meio-campista Giovanni Augusto. Reportagem, Alexandre Silvestre. Giovanni Augusto conseguiu o que queria. Não vai para o Internacional na troca por Valdívia. Fica no Corinthians. Giovanni é um jogador com muita qualidade, que chegou em 2016 e muito rápido conquistou a torcida do Corinthians pelo seu desempenho, jogando muito bem mesmo. Depois, por inúmeros fatores, machucar e outras situações, caiu muito, ele sabe disso, né? Então, um jogador que a gente vai recuperar, está trabalhando muito, agora que voltou a trabalhar, e a gente conta muito com ele. Fica, mas não joga hoje, nem no banco. Fábio Carille já escalou o Corinthians para a partida desta noite em Itaquera contra a Universidade de Chile pela Copa Sul-Americana. Cássio, Léo Príncipe na vaga de Fagner suspenso, Pablo, Balbuena e Arana. Gabriel, Maicon, Rodriguinho, Jadson, Romero e Jô. Acho que todo campeonato que envolve o continente, acho que mexe, né? A Libertadores, claro que não é o mesmo peso de uma Libertadores. A gente tem que entrar forte em todas as competições, fazer um bom jogo aqui, conseguir um bom resultado. A gente sabe que não levar gol em casa tem a vantagem do gol fora, né? O adversário do Corinthians não é bobo, não. Tem lá suas qualidades, merece respeito. Todo cuidado é pouco com a Universidade do Chile. É uma equipe muito experiente, principalmente a linha defensiva, todos os jogadores acima de 30 anos, né? Jogadores que já jogaram Copa do Mundo. E é uma equipe muito intensa do meio para frente. Qualquer resultado positivo dentro de casa, não tomando gol, é uma grande vantagem. Preocupar-se com o rival, sim, e com os próprios defeitos. O Corinthians até que está firme na defesa, mas o ataque... Está muito claro que a gente precisa melhorar e vai em cima muito da resposta que eu dei antes aqui do jogo do Botafogo. Se a gente melhorar os passes e a gente tem condições de ser melhor nos passes, a nossa equipe vai ser mais forte na parte ofensiva. É que é muito mais fácil você destruir do que construir. É muito mais fácil. Então você ir ali posicionar, claro, trabalhei aqui muitos anos com o Tite ajeitando a parte defensiva, joguei como lateral esquerdo 7 anos e quarto zagueiro mais 7 anos, 14 anos como profissional. A parte defensiva, ela é mais fácil. E a parte ofensiva, além de você dar os trabalhos, tudo o entrosamento, requer um tempo maior, né? E a nossa busca está sendo essa. Hoje, ali no Invisível, trabalhei só a parte ofensiva, chegada na área do adversário, porque a parte defensiva está muito equilibrada. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Olha, tarefa dura para o Corinthians, talvez o jogo mais duro dessa temporada, apesar de já ter enfrentado São Paulo, ter enfrentado o Santos, ter enfrentado o Palmeiras. Joga em casa por um torneio internacional e com a obrigação de vencer. Se perder ou até mesmo se empatar, a situação se complica. Mas é a primeira de uma série de decisões. O Corinthians tem também depois decisão com o Botafogo, tem decisão com o Internacional. É o mês de... Não que eu pense assim, né? Para mim, eu vivo dizendo aqui, o técnico ele tem que ter longevidade, tem que ter tempo para trabalhar. Mas vai ser a afirmação do Fábio Carille. Se as coisas andarem bem, ele vai entrar no Campeonato Brasileiro com o peito estufado. Se as coisas não andarem bem aí no mata-mata, a tendência é aquele velho fantasma da ameaça voltar a rondar. Estou errado, Flávio? Boa noite. Não, você está certíssimo. Boa noite. O Corinthians, agora, semana passada, 10 dias, a base do Corinthians estava muito bem controlada. O Fábio, acho que é Bittar o sobrenome dele, não lembro, não importa. Estava lá dirigindo, o pessoal fazendo um trabalho correto e tal. Quando o Roberto Andrade foi ameaçado pelo impeachment, ele teve que fazer uma negociação política. E esse pessoal competente da base saiu.
Porque era uma negociação política e ele não tinha alternativa. Ou ele fazia isso ou ele era impeachmentado. Ou seja, não é nem o caso se ele tinha culpa ou não na história. Se ele tinha culpa, ele dando alguma coisa em troca, deixou de ter culpa. E se ele não tinha culpa, ele evitou de ser punido por uma coisa que ele não tinha culpa. Comprou a absolvição. Exatamente, independentemente de ter culpa ou não. Então as coisas funcionam assim. Imagine dar a cabeça de um treinador jovem. Dão com a maior facilidade. Mas com um detalhe, não é só o Corinthians. Esse tipo de negociação existe em todos os clubes. Por isso que eu defendo muito uma profissionalização, uma coisa séria. Vou dar o exemplo do Audax. Fernando Diniz, time rebaixado, foi um problema, né? Fracassou e tal. Fernando foi chamado e foi colocado aí numa condição de diminuição de salário, porque Série A é uma coisa, Série D é outra, né, do Campeonato Brasileiro. E se o time for promovido na Série D, ele voltará a receber o mesmo montante que ele ia. Temporariamente vai ter que diminuir por toda a situação. Se tivesse seguido no Campeonato Paulista, teria uma cota, um dinheiro a mais. Ou seja, trabalha-se em cima do que se rende e todo mundo paga, né, mas continua com o seu trabalho, ou é promovido e recebe um dinheiro a mais pelo que rende. Isso é um trabalho profissional. Agora, quando é assim, dá-se cabeças com a maior facilidade e tal. É complicado. Então, o Fernando Diniz, por exemplo, caiu, mas só sai se quiser. Mas é claro, vai ter que abrir mão de algumas coisas porque a coisa não andou como se esperava. É um outro panorama. Normal. Assim não. Agora, dão cabeças com uma facilidade imensa. Com relação ao jogo, acho que o Corinthians é favorito, mas vai ser bem difícil porque o Universidade de Chile deve jogar fechadinho e tal, o treinador é muito rodado, muito experiente, mas o futebol chileno não tem a mesma força de algum tempo. Caiu muito de produção. Não é aquela Universidade do Chile com o São Paulo que goleava todo mundo, ganhou o Sul-Americano. Com a saída do São Paulo, o futebol chileno caiu muito, né? Com o Bielsa, o São Paulo deu sequência, agora a gente nota os resultados, a Libertadores, o Chile não é o mesmo, a seleção chilena não é a mesma. De qualquer forma, jogo duro para o Corinthians. Para surpreender o Corinthians, a Universidade de Chile aposta na experiência de 3 importantes jogadores. Um deles, bem conhecido da Fiel. Veja com Jonas Campos. Depois de uma terça-feira movimentada, com atraso de voo e desembarque no aeroporto de Guarulhos apenas no final da tarde, a Universidade de Chile ainda foi ao palco do jogo desta quarta-feira contra o Corinthians para o tradicional reconhecimento do gramado. Os chilenos gostaram do que viram. Seguramente estará muito bem. É um campo esplêndido e a verdade é que é um estádio maravilhoso. Daqui a pouco, na moderna Arena Corinthians, a Laú inicia a trajetória em mais uma Copa Sul-Americana, torneio no qual o clube sagrou-se campeão em 2011, quando ainda era treinado pelo técnico Jorge Sampaoli. Dentre os remanescentes daquele elenco campeão, um velho conhecido da torcida corintiana, o goleiro Johnny Herrera, que atuou no timão em 2006 e hoje, aos 35 anos, é o capitão da equipe chilena. O grupo conta ainda com outros jogadores experientes, como o chileno Pizarro, de 37 anos, que teve passagens pelo futebol italiano e inglês, e o meia Gustavo Lorenzetti, que também participou da campanha vitoriosa do time em 2011. Além deles, o time aposta no talento do jovem e promissor atacante Felipe Moura, de apenas 23 anos. Assim como o Corinthians, que disputa o mata-mata do Paulistão, a Universidade de Chile vive uma semana importante, já que no sábado, pelo Campeonato Chileno, tem super clássico contra o Colo-Colo. A Laú é a atual 5ª colocada do Clausura e não perde na competição há 5 jogos. Como de costume, o técnico Guillermo Hoyos manteve o mistério em relação ao time titular que enfrenta o Corinthians daqui a pouco aqui na Arena. Apesar do clássico do final de semana contra o Colo-Colo, a tendência é que ele traga a campo o que tem de melhor. Desfalque certo é o lateral Jean Bocejú, jogador experiente de 32 anos, titular da seleção chilena, que por conta de uma contratura muscular na perna direita, nem viajou para São Paulo. Temos a forma que vamos a tentar jogar e, bueno, ante um rival. Já temos a forma que vamos tentar jogar diante de um rival importante, com jogadores com características importantes. É um grande clube do Brasil e teremos que estar muito bem, muito ativos. E é isso que os jogadores e todos nós queremos. Muito bem, muito ativo e isso é o que os chicos querem e o que todos queremos. Palavras de um treinador que recentemente comandou a seleção da Bolívia e que no início da carreira trabalhou nas categorias de base do Barcelona, participando inclusive do processo de transição do argentino Lionel Messi para o time principal do Barça.
Bons tempos, hein, professor? Foram anos de uma experiência enorme para mim, de uma etapa... Foram anos de uma experiência enorme para mim, de uma etapa maravilhosa na minha vida, vivendo torneios internacionais, campeonatos locais e conhecendo jogadores de uma magnitude que, por toda a capacidade que tinham quando eram jovens, já percebíamos que iriam fazer história no futebol. Veía que iban a escribir página dentro de la historia del fútbol. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber qual será o resultado de Corinthians e Universidade do Chile. Dá timão, empate ou Alaú vence? Acesse o site, vote resultado no final do programa de hoje. Corinthians. Acho que vai 2 a 0? ser... Não, 1 a 0? acredito. Corinthians é para 1 a 0. 1 a 0 no 1 a 0. acréscimo? Goleada. 1 a 0 na Bacia das Almas. Aquele Acho que gol vai ser 2 a 1. chorado. 2 a 1, Corinthians. O Chico Lang está gritando aqui na minha orelha, 7 a 0, 7 a 0, não. Mas acho que o Corinthians vai ganhar o jogo. Também tenho tendência a achar que não vai tomar gol, porque tem o gol qualificado, né? Tomar um gol aqui fica complicado. Eu creio que nos 2 jogos o Corinthians passa apertado. Aquela assim, 1 a 0 aqui, 0 a 0 lá, então acho que vai ser por aí. Então hoje o Corinthians ganha. 1 a 0, por exemplo, é muito mais interessante que 2 a 1. Sem dúvida.